Olá, tudo bem com vocês? A partir deste vídeo, nós veremos os outros dois conselhos que compõem os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional, que são Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Como são temas que caem menos em provas, o que nós faremos? Dois vídeos um pouco mais curtos e no terceiro a gente vai fazer algumas questões, tá? Vamos lá para o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, a agenda dessa aula vai ser órgãos normativos reguladores, ainda estamos no módulo 2. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados. Atenção para isso daqui, novamente, um aviso, um alerta, né? Que eu, como concurseira também, que faço provas e que preciso, às vezes, estudar coisas que eu não gosto muito, a gente tem que abrir o coração para as coisas. Então, mesmo que sejam coisas que a gente considera um pouco chatas, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que revisar, a gente tem que fazer questões. Não é porque a gente gosta, é porque a gente precisa. Depois a gente vai agradecer. Então, a gente tem que engolir isso com farofa, como diria também uma professora aqui de Curitiba, que eu gosto muito, que é a professora Gabi. Ela fala assim, tem que engolir com farinha, e pronto. E eu concordo muito com isso, e eu sempre falo isso mesmo pra mim, sabe? Quando eu tô estudando, eu pego e penso, tem que comer com farinha, tem que aceitar, ponto, acabou. Não adianta, tá? Não tem pra onde fugir. Mas vamos começar. Então agora a gente deslocou um pouco, né? Antes a gente estava tratando aqui do Conselho Monetário Nacional. A gente já fez, a gente já aprendeu a composição, a gente já viu algumas funções e agora a gente passou para cá, para a área de seguros privados e a gente vai analisar sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados, ok? Então, primeiramente, né, o que são os seguros privados? Eles vão fazer contratos de um seguro. Então, você tem um carro, você fez um seguro desse carro? Para o seguro contra roubo, contra batida, contra terceiros, né? Então, vai regular tudo isso. Vão ser contratos entre determinadas pessoas, determinados agentes econômicos, e isso vai ser regulado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, ele vai fixar as diretrizes. Então, ó, fixar diretrizes e normas da política de seguros privados, tá? Então, essa que é a função deles. Desculpe. Então, a composição vai ser o ministro da Economia, o presidente, tá? Representante do Ministério da Justiça, aí tá ali, representante do Ministério da Previdência Social. Não existe mais, é o Ministério da própria Economia. Então, a gente vai ter também o superintendente da Superintendência de Seguros Privados. A gente vai ter um representante, ó, representante, não é presidente do Banco Central, tá? A gente vai ter um representante da Comissão de Valores Mobiliários. Então, essa que é a composição do Conselho Nacional de Seguros Privados. A gente tem quantas pessoas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E o único que é um ministro é o próprio ministro da Economia. Então, por exemplo, não é o ministro da Justiça, não é o ministro da antiga Previdência Social, não é o presidente do Banco Central. Tomem cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Então, são sempre aqui representantes, superintendente, representante, representante. O único mesmo ministro é o ministro da Economia, que também vai ser o presidente do Conselho Nacional de Seguros Privados. A gente vai ver algumas funções que elas estão lá no Decreto-Lei 73 de 66. Então, perceba, o do Conselho Monetário Nacional, ele entrou, teve suas funções, começou as suas atividades em 1965, mas a legislação é de 64. Agora, do Conselho Nacional de Seguros Privados, também é antigo, relativamente antigo, né, gente? Da história do país não é nem um pouco antigo, é super recente em 1966. Então, vamos ver de novo, a gente vai tentar dar ênfase para as palavrinhas
chave. Quais são as funções do Conselho Nacional de Seguros Privados? Então, vamos lá. Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Perceba que aqui não está dizendo nem normas gerais, nem normas específicas. Então, mais amplo. Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades de seguros privados, bem como a aplicação de penalidades previstas. Outra função que eu tenho que ficar atenta aqui, ó, a palavrinha regular. Próxima, estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas sociedades seguradoras. Próxima função do Conselho Nacional de Seguros Privados. Fixar as diretrizes gerais, né, as características gerais dos contratos de seguros. Então, ó, características gerais, ó, são características gerais. Próxima, fixar normas gerais de contabilidade e estatística a serem observados pelas sociedades resseguradoras. Gente, vocês estão percebendo alguma coisa? Para quem assistiu lá a aula de Conselho Monetário Nacional, não está percebendo certa similaridade? O Conselho Nacional de Seguros Privados ele é muito parecido com o CMN, só que ao invés de regular o mercado de crédito e de moeda, ele está regulando o mercado de seguros privados. Então, há muitas semelhanças. Então, quem aprendeu o Conselho Monetário Nacional vai ter mais facilidade agora com o CNSP, tá? Então, vamos continuar aqui. Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro. Resseguro, cosseguro, a gente verá mais adiante, tá? Não vou entrar em detalhes agora, vamos só entender mesmo a letra da lei. Próxima função, disciplinar, olha só essa palavrinha aqui, disciplinar as operações de cosseguro, quando os valores dos seguros eles são muito altos, tá? Disciplinar a corretagem de seguros e a profissão de corretor. Se vocês tiverem contato com algum corretor ou visualizarem, né, algo a respeito disso, vocês já sabem quem que vai disciplinar isso, tá? Principalmente ali na relação com os seguros. Então, próxima função, né? Regular o exercício do poder disciplinar das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem sobre seus membros, inclusive, não é salvo, é inclusive, do poder de impor penalidades e de excluir membros. Próxima, disciplinar. Gente, parece muito essa palavra, disciplinar, no Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, atente-se. Disciplinar a administração das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem e a fixação de emolumentos, comissões e quaisquer outras despesas cobradas por tais entidades, quando for o caso. Atenção com essa função, é disciplinar e são entidades autorreguladoras, não só reguladoras, tá? Então, o resumo dessa aula, ela foi bem curta, mas o que a gente viu? A gente viu tanto a composição, né, e a gente viu lá que, por exemplo, tinha representantes, não é o ministro da Justiça, é um representante do ministro da Justiça, não é o presidente do Banco Central, é um representante do Banco Central, não é o presidente do Conselho Monetário Nacional, é um representante da CVM, e o único ministro que a gente vai ter vai ser o ministro da Economia, dentro desse conselho, tá? Então, bastante atenção e cuidado com isso. E as funções, né? E a gente fez até essa comparação, a relação entre o Conselho Monetário Nacional e o Conselho Nacional de Seguros Privados. Há mais semelhanças do que diferenças, só que cada um atua no seu quadrado, vamos dizer assim. A gente tinha até visto lá os quadrantes da nossa figurinha-chave do Sistema Financeiro Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele vai atuar dentro do mercado de crédito e de moeda, e o Conselho Nacional de Seguros Privados no mercado de seguros privados. Essa é a diferença fundamental que a gente tem que levar para a nossa prova, tá bom? As referências, então, que a gente tem é o próprio site do Banco Central, novamente, e daí o Decreto-Lei número 73 de 66. Se vocês quiserem dar uma olhada, entra lá no site do Planalto. E no próximo vídeo nós falaremos um pouco mais sobre o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Até lá! Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.